Depois de um ano de relacionamento, eu tive a primeira relação desprotegida com meu companheiro. E quando a gente terminou, ele vestiu a roupa e disse: "Parabéns, agora você também tem HIV." E foi embora. Eu tô passada, chocada. Oi, eu sou Dejaí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixando bem claro que isso que eu acabei de falar é um depoimento de um inscrito aqui do canal, que as pessoas me enviam aqui os depoimentos delas e a gente lê e comenta aqui um pouco. E esse é um assunto sensível, né? Alerta gatilhos, porque fala sobre uma suposta transmissão proposital, né? A gente tem que ter cuidado ao comentar sobre isso para não estigmatizar e generalizar essa situação, tratando todas as pessoas que vivem com HIV como supostos vilões, né? Porque o que é que acontece nessa história? Vamos lá. Eu estava namorando há um ano com esse rapaz. E ele começou a pedir para que tivéssemos relações desprotegidas, pois já estávamos namorando há um bom tempo. Mas eu não queria. Todas as vezes que ele pedia, eu me recusava porque eu ainda não me sentia preparado para isso. Até que depois de tanta insistência da parte dele, eu acabei aceitando. Quando nós terminamos, ele levantou, vestiu a roupa e falou para mim: "Parabéns, fulano, agora você também tem HIV." Eu tô passada. E foi embora sem dar nenhuma explicação. Eu fiquei um pouco chocado com esse relato aqui, enviado pelo seguidor, porque é um assunto bem sensível, né? Fala sobre uma transmissão proposital, que ali foi um relacionamento que já estava rolando ali há mais ou menos um ano, né? Um termo que é chamado de carimbo, né? Carimbadores. É um termo que é até um pouco estigmatizante e pejorativo, porque as pessoas acabam generalizando e até ofendendo pessoas que vivem com HIV, chamando elas de carimbadores, né? Porque as pessoas usam isso para uma forma ofensiva. Mas é um termo usado para pessoas que vivem com HIV e que transmitem propositalmente. Hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas que façam isso, que tipo, é muito raro ter casos de pessoas que vão transmitir o vírus HIV de forma proposital. Esse relato foi enviado por uma pessoa que já vive com HIV há muito tempo. E ela enviou essa história dela porque essa foi a forma que ela contraiu o vírus HIV e a partir daí ela conseguiu ressignificar esse diagnóstico e continuar seguindo a vida dela. Eu achei muito importante a gente falar sobre isso aqui, né? E até mesmo deixar bem claro que pessoas que vivem com HIV hoje em dia fazem tratamento, se tornam indetectáveis, igual a intransmissível e não transmite o vírus HIV de nenhuma forma. Não são todas as pessoas que vivem com HIV que vão transmitir o vírus de forma proposital, de forma maldosa e de forma criminosa, né? Porque transmitir o vírus HIV de forma proposital é crime. Mas como isso, Dejaí? Tipo assim, se você sabe que vive com HIV e você não faz tratamento, o que é que acontece? O vírus HIV vai continuar se multiplicando ali, podendo até evoluir para a síndrome AIDS, né? Que vocês já conhecem. E aí, uma pessoa que vive com HIV que faz tratamento, o vírus HIV fica indetectável, ou seja, quando essa pessoa está indetectável há mais de 6 meses, ela também se torna intransmissível e não transmite o vírus de nenhuma forma. Para que essa pessoa transmita o vírus de forma proposital, ela precisa parar de fazer o tratamento dela, colocando assim a sua vida em risco. Vocês conseguiram entender? Consegue distinguir? E é por isso que eu falei que, tipo assim, hoje em dia é muito raro isso acontecer. Mas infelizmente acaba acontecendo. Mas a gente não pode generalizar e tratar todas as pessoas que vivem com HIV como vilões, como pessoas maldosas e excluir essas pessoas, porque não é essa a intenção aqui desse vídeo, certo? É claro. Continuando lendo aqui a mensagem da pessoa, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Eu não conhecia nada sobre HIV na época, eu não sabia da existência da PEP, que era assim uma solução para aquele momento, né? Se ele conhecesse a PEP, ele poderia procurar naquele mesmo momento ali uma UBS, uma unidade de saúde que disponibilizasse a PEP, que para quem não sabe, a PEP é uma profilaxia pós-exposição de risco ao vírus HIV, ou seja, quando você tem uma relação que você acha que você vai contrair o vírus, ou seja, tipo assim, uma relação onde a prevenção rompeu, ou onde não foi usada a prevenção, ou outros casos onde coloque você em risco, aí você tem até 72 horas para procurar a PEP, tomar durante 28 dias e prevenir de contrair o vírus HIV. É indicado que você dê início nas primeiras 2 horas após essa exposição de risco. Mas o prazo máximo para você dar início é 72 horas. Você dando início dentro dessas 72 horas, a PEP ainda vai ser eficaz. Mas como a pessoa mesmo disse, na época ela não tinha conhecimento sobre isso. Isso aconteceu há alguns anos atrás e ele resolveu compartilhar isso com a gente. O rapaz, que era namorado dele, após essa relação, sumiu.
não apareceu, não ligou mais, bloqueou eles dos números ali do celular, não conseguiu entrar em contato por celular, nem encontrou essa pessoa pessoalmente. Ele ficou ali num processo de negação de que aquilo teria sim realmente acontecido. Ele não quis acreditar naquele fato que o rapaz ali disse, né? Ah, parabéns, agora você tem HIV. Aquilo foi difícil para ele, ele não acreditou naquela situação. Após alguns meses, ele sentiu algumas alterações no corpo dele. E aí foi quando ele procurou o médico, foi à unidade de saúde, começaram a fazer exames ali e descobriu que ele vivia com HIV. Fez um exame, fez uns testes e deu positivo para HIV. E aí, automaticamente, ele lembrou dessa situação e falou: realmente aquilo foi verdade, aquilo realmente aconteceu, o que ele disse era realmente verdade. E eu, particularmente, desde aí, eu conheço alguns amigos que contraíram dessa forma. E assim, há poucos anos atrás, na época que a gente estava na pandemia, por exemplo, eu tive um amigo que me ligou desesperado, dizendo que uma pessoa que ele ficava, né, que estava quase começando a namorar, transmitiu o vírus para ele de forma proposital e ainda ligou para ele e disse: olha, eu transmiti o vírus para você e agora você também tem. Meu Deus! Jesus! Espere alguns dias, vai lá e faça um teste. Então, assim, é algo que a gente tem que se precaver, assim, né? Ter informação sobre outras formas de prevenção, como, por exemplo, a PEP e a PrEP, né? Que são formas de prevenção do vírus HIV, estão disponíveis e gratuitas no SUS. E também está por dentro das leis, né? Porque se uma pessoa afirma para você que transmitiu para você propositalmente e você tem provas disso, você pode recorrer judicialmente, porque isso é um ato criminoso, né? Se a pessoa sabe que tem HIV, que pode transmitir porque não está indetectável e tem relações desprotegidas com você com a intenção de transmitir o vírus para você, é considerado crime sim. Por que eu disse que a gente não pode generalizar essa história? Por quê? Existem pessoas que têm HIV e não sabem que tem, porque o vírus HIV é um vírus autoimune, assintomático. O que quer dizer isso, DJI? Tipo assim, você pode ter HIV, não saber que tem, não ter sinal, nenhum sintoma e mesmo assim transmitir o vírus. Ou seja, é algo que fica ali meio que escondido no seu organismo, literalmente escondido, porque tem um período da janela imunológica, que é um tempo onde o nosso organismo vai criar resistência ao vírus HIV, que aí quando você faz um teste rápido, ele procura esses anticorpos que o nosso organismo criou. Então, por exemplo, se você contraiu hoje e vai fazer o teste amanhã, pode ser que esse teste não dê um resultado positivo, dê um falso negativo ali, porque a quantidade de anticorpos ainda não é o suficiente para ser detectado naquele teste. Deu para entender? Consegue distinguir? Então, por isso que é importante também que a gente faça testes com uma certa frequência, a cada 4, 5 meses, 6 meses, depende muito aí da sua rotina, da sua vida, né? Outro alerta que eu queria deixar aqui nesse vídeo é: pessoas que estão em um relacionamento, que estão, sei lá, começando a namorar com alguém e que têm essa vontade de ter relações desprotegidas, isso não é um problema nenhum, desde que você e seu companheiro, se for um relacionamento monogâmico ou não monogâmico, vocês têm que conversar a respeito disso, da testagem. Quem sabe fazer teste juntos, né? Vai lá, faz teste junto e vê como que tá ali a situação da saúde sexual de vocês, né? Pra depois dar o próximo passo e começar a ter relações sem prevenção, né? Porque às vezes pode ser que aquela pessoa que está se relacionando com você nunca fez teste na vida. Tem muita gente que nunca fez teste, até mesmo por medo. E esse medo acaba tornando a situação bem pior, né? Porque às vezes ela pode ter, não saber que tem e transmitir sem saber. E aí vai se tornar uma situação bem pior, né? Claro que hoje em dia viver com HIV não é nenhuma sentença de morte, né? Tem o tratamento, como eu falei, as pessoas vão se tratar, vão continuar vivendo, mas existe todo um estigma social, um preconceito, uma exclusão social. Então, assim, é melhor a gente se prevenir, né? Mas caso você contraia, o mundo não acabou, a vida não acabou, muito pelo contrário, tem muita vida pela frente. Muitos médicos infectologistas até falam que pessoas que vivem com HIV podem viver até bem mais do que quem não vive com HIV. E até se torna algo contraditório na cabeça de pessoas que não têm muita informação, né? Por quê? Porque quem vive com HIV faz toda uma rotina de consultas de exame para ver ali como é que tá o seu organismo, não só em relação ao vírus HIV, mas em relação à sua saúde como um todo, né? Ou seja, eu faço exames a cada 6 meses. Então, assim, a cada 6 meses eu sei como é que tá o meu organismo. Se acontecer alguma coisa ali, alguma alteração relacionada ao HIV ou relacionado a qualquer outra coisa, eu já vou descobrir, já vou tratar e vou evitar que isso se agrave. Muitas pessoas aí que não vivem com HIV, por exemplo, só vai ao médico quando tá sentindo alguma dor, quando tá sentindo algum desconforto. E provavelmente quando já sente desconforto é porque a situação já tá no estado mais agravado, né?
Então por isso que muitos médicos falam que quem vive com HIV pode até ter uma vida um pouco mais longa do que quem não vive com HIV, porque existe muito essa dúvida, né? Ah, e qual a estimativa de vida de pessoas que vivem com HIV? É a mesma, ou até mais do que quem não vive, porque como eu disse, a gente acaba se cuidando um pouco mais, né? Sobre o relato aqui do rapaz, ele finaliza dizendo que hoje ele está indetectável, ou seja, ele começou o tratamento dele, se tornou indetectável, e ele se tornou líder de uma rede de apoio para jovens que vivem com HIV do estado dele. Por isso que eu falei que ele acabou ressignificando esse diagnóstico dele. Ele acabou ali criando um grupo de acolhimento para outros jovens que passaram pela mesma situação que ele. E aí ele começou a compartilhar essa vivência dele, essa história dele com outros jovens, criando uma rede de acolhimento ali, que é muito importante para pessoas que vivem com HIV. E eu achei essa história extremamente importante, assim, da gente relatar aqui, porque envolve diversas camadas, né? Tem aquela camada ali dele ter contraído o vírus HIV dessa tal forma, né? Através do namorado dele, que era uma pessoa que ele estava tendo um relacionamento ali há quase um ano, e essa pessoa tinha HIV, nunca falou pra ele, não que ela seja obrigada, mas a partir do momento que ela tem HIV, não faz tratamento e sabe que tem risco de transmitir e tem relações desprotegidas, aí sim ela seria obrigada a contar que vive com HIV, ou no mínimo usar prevenção, né? Na verdade, nem seria obrigada a contar, mas usar prevenção, né? A lei, ela é bem clara. Se uma pessoa que vive com HIV não faz tratamento, sabe que tem um risco de transmissão e tem relação desprotegida com uma pessoa e não fala pra ela que vive com HIV, né? Ela está sim cometendo um crime, que seria de transmitir o vírus HIV de forma proposital. Então essa história dessa pessoa tem essa camada aí que é muito problemática da gente discutir, porque vai ter muitas pessoas aí que vão comentar coisas assim, generalizando, né, tratando como se todas as pessoas que vivem com HIV fossem transmitir de forma proposital, como aconteceu recente em um vídeo criado aí por uma apresentadora de TV, falando sobre um caso de uma pessoa que vive com HIV que estava no terceiro encontro, tendo um relacionamento com alguém que não vive com HIV, né? Estavam se conhecendo, estava no terceiro encontro e essa pessoa resolveu dizer que vivia com HIV no terceiro encontro. E aí, ela colocou ali na caixinha de perguntas: estou conhecendo uma pessoa. No terceiro encontro, ela disse que vive com HIV. O que você acha que eu devo fazer? A apresentadora de TV orientou que essa pessoa não conversasse mais com esse companheiro que vive com HIV, porque de acordo com ela, essa pessoa escondeu uma informação muito importante, blá 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 e mimimi. Enfim, para resumir aqui um pouco da história, né? As pessoas acabam criminalizando quem vive com HIV, porque já vem todo aquele estigma social, aquela falta de informação, e as pessoas acabam banalizando assim de uma tal forma, achando que todo mundo que vive com HIV vai transmitir propositalmente. Nessa situação em específico, o rapaz disse no terceiro encontro, ou seja, ele disse até muito cedo, né? Ele não teve ali nem confiança da outra pessoa, não conhecia a outra pessoa direito, mas abriu ali algo íntimo e pessoal da vida dele. Aí vocês me dizem, ah, mas ele é obrigado a dizer sim, blá 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 blá. Me diz uma coisa, assim, quando você tá ali em uma boate, numa balada, sei lá, vai beijar alguém, você pergunta antes se aquela pessoa tem alguma questão de saúde? Diabo! Porque eu acho que ninguém pergunta, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente tem que também ter empatia, se colocar no lugar das pessoas que vivem com HIV, por exemplo, né? Não é fácil pra gente chegar e dizer pra alguém que vive com HIV. Porque a gente sabe que a probabilidade daquela pessoa excluir você, parar de falar com você, te bloquear, sei lá, ou espalhar o seu diagnóstico pra outras pessoas, é uma probabilidade muito grande. E é isso que acontece até hoje. Isso acontece diariamente. Então, assim, essa pessoa contou quando ela se sentiu confortável, mas infelizmente, mesmo assim, ela foi tratada como o vilão da situação. Sendo que, assim, no terceiro encontro ela estava dizendo, minha gente, no terceiro encontro você falar algo íntimo seu, algo que expõe você, algo que coloca você em uma situação de vulnerabilidade, eu acho que essa pessoa foi muito corajosa e muito confiante. E é uma pena que a sorofobia seja algo tão estrutural na sociedade, né? E é basicamente esse vídeo, sabe? O vídeo de hoje, com esse relato, é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu falei aqui sobre a importância também de você, se tem companheiro, se tem parceiro, está em um relacionamento, fazer testes também, porque relacionamento não é forma de prevenção para as ISTs. Mona. Nunca vai ser, seja ele um relacionamento monogâmico ou não. Converse com seus parceiros, se testem, porque testagem é sim uma forma de prevenção. Você está prevenindo que uma infecção acabe se agravando e gerando outras complicações ainda maiores.
Deixando bem claro que quando você tem o diagnóstico de HIV precoce, você consegue tratar, evitar que ele se desenvolva para a síndrome AIDS, evitar complicações. E as outras ISTs também, herpes, sífilis, gonorreia, HPV, hepatites virais, entre outras, quando você diagnostica ela de uma forma precoce, você também consegue tratar e evitar que elas evoluam, né? Então a prevenção é sempre a melhor forma, né? Tem a prevenção combinada, que é quando você faz testes com frequência, quando você usa camisinha, usa gel lubrificante, conversa com os seus companheiros, tem a redução de danos, então são muitas coisas que envolvem a prevenção, não é só usar camisinha, né? Por muito tempo a gente aprendeu só isso, mas a gente precisa aprender ainda mais sobre educação e prevenção, né? E é isso, espero que aos poucos eu consiga trazer um pouco mais de informação sobre tudo isso que eu falei aqui nos próximos vídeos. Comentem aí se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tem alguma ideia assim de um tema que vocês querem que eu traga aqui, algo que vocês querem que eu fale aqui. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para os próximos vídeos. Se quiser também enviar o seu depoimento, a sua historinha, envia aqui nos comentários, envia na DM, envia no meu e-mail, que vai ser muito importante a gente debater aqui a sua história, aqui, o seu relato aqui com as outras pessoas. Um cheiro e até o próximo vídeo.